Olá, seja muito bem-vindo ao CSM Talks, o podcast do Parque Renascer. Nós falamos sobre vida, falamos sobre viver bem, sobre viver com saúde e qualidade. Eu sou o Gutenberg, ao meu lado está o Giovanni, e hoje nós temos uma convidada muito importante, a Ana Pellegrinelli, que é nutricionista, professora universitária, especialista em emagrecimento, tem assim, uma carreira fenomenal e vai trazer muita informação para a gente nesse bate-papo. Oi, Ana, tudo jóia? Seja muito bem-vinda. Agradeço muito que você esteja aqui conosco hoje. Você poderia se apresentar para a gente um pouco? Porque o que eu falei foi muito pouco. Olá, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Bom, acho que você falou bem. Eu sou nutricionista, formada há 13, 14 anos. Sou especialista hoje em comportamento alimentar. Trabalho com nutrição esportiva, sobretudo performance dentro do CrossFit. E sou especialista em emagrecimento. Além disso, professora universitária e coordenadora de curso. Ana, eu queria começar com uma pergunta que eu acho assim, que é básica. Hoje, com tanta informação disponível, por que as pessoas ainda acham que é caro, que é difícil se alimentar bem e muitos não conseguem seguir uma dieta simples? Giovanni, eu acho que esse é o maior dos paradoxos da nutrição. Porque é exatamente isso. No momento que a gente tem uma infinidade de informações, é o momento que a gente tem mais dificuldade para se alimentar. E eu acho que é justamente pelo volume altíssimo de informações que a gente tem. Diariamente a gente é bombardeado, né, nas redes sociais, Instagram, TikTok, com uma infinidade de informações. E a gente se perde. Né? A gente não consegue entender assim, o que de fato é verdade, o que eu preciso seguir ou não. E aí, junto, né, com todas essas informações, tem todas as modas vinculadas à nutrição, todos os alimentos, os suplementos que vão aparecendo. E, de fato, né, quanto mais a gente complica a nossa alimentação, mais difícil ela vai ficar mesmo, mais cara ela vai ficar, menos viável, né, menos dentro do nosso cotidiano ela fica. Então, eu acho que quanto mais informação a gente tem, tá mais difícil mesmo pela confusão que a gente acaba fazendo. Entendi. Com tanta informação, a pessoa não consegue seguir. E assim, eu sigo o básico, arroz com feijão. Esse ainda é o suficiente? Sem dúvida. Na realidade, hoje é a nossa orientação máxima, né? A gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento criado pelo Ministério da Saúde. O novo guia, né, que não é tão novo mais, ele é de 2014, ele vem com essa pegada. A gente precisa voltar a nossa alimentação para o natural. Né? A gente precisa comer arroz, feijão, fruta, verdura, legume, sem muitos modismos e sem todas as firulas, né, que a gente tem hoje da alimentação. A recomendação é exatamente essa. Não sei se vocês conhecem os conceitos, mas ele traz o conceito de alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados, que são, né, naturalmente, os que a gente planta e colhe, os naturais ou minimamente processados, quando a gente já compra assim, um abacaxi descascado e picado. Os processados são aqueles alimentos que a gente tem uma adição de alguma substância, normalmente sal e açúcar, por exemplo, as conservas, e os ultraprocessados, que são aqueles com um monte de ingredientes. E a recomendação é justamente essa, que a gente volte a nossa alimentação para o natural, para o minimamente processado, eventualmente os ultraprocessados. Então, assim, é arroz com feijão ainda que vale. Que vale, né? Porque a gente vê de tempos em tempos, vem mudando o conceito de alimentação. Por exemplo, há alguns anos atrás diziam que comer ovos aumentava o colesterol. Hoje já foi desmistificado isso. A gordura de porco faz mal. Sim. Então, assim, vem mudando, né? Sim, cada período, eu falo, a gente tem um mito diferente, né, às vezes não necessariamente um mito, às vezes a gente tem mesmo uma pesquisa científica, às vezes de baixa qualidade mesmo científica, e que vai espalhando alguns resultados que não são 100% verdade, e aí a gente acaba se prendendo e divulgando isso, e aí cada época tem um vilão, né? Já foi mesmo o ovo, já foi o leite, né? Já foi o carboidrato depois das 18 horas. Cada época a gente tem um vilão diferente. Né? Sempre tem um vilão, mas então também não tem nenhum herói, né? Não existe nenhum alimento milagroso. Exatamente. Também, do mesmo jeito que a gente não tem um vilão, a gente não tem um milagre. E falando de alimentação, de comer saudável, de viver bem, dieta é passar fome? Não. Que isso é um grande mito, né? É um grande mito. É em hipótese nenhuma, assim. Na realidade, para fazer dieta, se a gente passar fome, é nesse momento que a gente vai sair. Porque a gente não consegue, eu não sei vocês, mas eu quando tô com fome, eu não consigo pensar em comer alface e tomate.
Vocês conseguem? Mas, nossa, que fome, vontade de comer uma salada, né? Assim, se eu tiver com uma fominha, tudo bem, mas aquela fome que a gente desesperada, não, eu quero comer uma pizza, um hambúrguer, né? 3 pães. Nem com uma fominha. Algo suficiente, né? A sensação, o corpo pede uma energia rápida mesmo, né? Algo que dê a sensação mesmo de saciedade, né? De plenitude. E aí, assim, passar fome, a gente erra. Se a gente passar fome, a gente erra. Com certeza. Na realidade, a gente precisa comer melhor e não menos. Trocar, né, o processado por algo natural, parar de comer coisinha que a gente pega fácil, biscoito recheado, miojo. Exatamente. Que são alimentos que, né, assim, vão até trazer caloria, mas não trazem nutrição. E aí nosso corpo continua sinalizando fome, porque às vezes ele precisa, sei lá, de cálcio, de vitamina, de mineral, e a gente tá comendo só carboidrato processado. E aí ele continua sinalizando fome, porque ele não sabe dizer pra gente, ó, tá faltando tal vitamina. Né? Ele sinaliza o que é geral. Né? Exato. Tem um dado aqui que eu acho assim, um pouco alarmante, que é o seguinte, hoje 56% dos brasileiros estão acima do peso e quase 23% com obesidade. Isso sim, eu acho que é um dado alarmante. O que você acha que influencia tanto nesses dados? Bom, para a gente falar da influência desses dados, a gente vai precisar voltar um pouquinho. Essa pesquisa, né, do Vigitel, que saiu bem recente, o Vigitel, né, só para contextualizar da importância desse dado, é uma pesquisa do Ministério da Saúde, ela acontece há quase 30 anos, ela é anual, só teve uma pausazinha ali no período de pandemia, mas é um histórico, de fato vem crescendo, esses dados, e aí a gente precisa pensar um pouco antes. Na realidade, a gente tem hoje a nossa população adulta, que é o foco, né, dessa pesquisa, uma população que mudou o hábito de vida de forma muito intensa nos últimos anos. Então, se a gente pensar, assim, as pessoas que nasceram na década de 60, 70, né, que hoje vão ter aí 50, 40 anos, né, ou já mais os 80 que vão ter em torno dos 30, é uma população que passou por uma mudança muito brusca, né? A gente saiu de uma vida mais pacata, com pouca tecnologia, né? Era uma vida muito mais ativa. Hoje a gente faz tudo sentado na frente do computador, né? E junto com isso, uma mudança muito grande da industrialização alimentícia, né? Assim, os ultraprocessados que a gente estava falando antes, né? Quem nasceu na década de 70 não tinha ultraprocessado na infância, né? O pessoal da década de 80 começou a ter. Então, isso prejudicou muito a nossa alimentação. E aí, junto com isso, a correria, né? A intensidade de trabalho, o volume de trabalho. Antes a gente trabalhava lá bonitinho, sei lá, 8 horas por dia, né? Quantas pessoas hoje trabalham 8 horas por dia? Né? A gente trabalha 12, 14, 16. E a gente vai pela praticidade. Então, pratica menos atividade física, come pior. E a gente tem ofertas hoje para comer pior, né? Digamos assim. Então, isso é um conjunto, né? Foi crescendo uma piora dos hábitos de vida, tanto da alimentação quanto do sedentarismo. E essa mudança mesmo foi acumulando esse peso ao longo do tempo. E a gente tem hoje uma população extremamente obesa mesmo, extremamente muito acima do peso. Né? E é um reflexo de alguns anos para trás. Tanto que é essa recomendação do Ministério da Saúde, que a gente deixe os ultraprocessados, né? Que a gente volte a nossa alimentação para o natural. Porque foi um impacto dessas gerações aí de 60, 70 e 80. E deixe também o sedentarismo, né? Exatamente. Que é algo que está tomando conta hoje das pessoas. A praticidade, ela leva ao sedentarismo, né? A gente tem uma vida muito corrida e muito intensa, né? Assim, é cansativo mesmo. Eu falo, você trabalhar 12 horas por dia e ainda fazer atividade física, né? Assim, é compreensível de que as pessoas tenham diminuído o volume de atividade física. Não é o adequado, mas é compreensível. Daí a gente diminuiu a nossa atividade diária. Né? Antes a gente limpava a casa todos os dias, né? Vamos pensar nas mulheres, né? Muitas donas de casa. Hoje a maior parte delas sai e fica o dia inteiro na frente do computador. Né? Então, a nossa vida ficou mais parada mesmo por conta de tecnologia. Os hábitos também influenciam, né? De modo geral. Não só o hábito de se exercitar, mas o hábito de não ter tempo para se exercitar e buscar a alimentação mais fácil. Sim. A gente entra num looping, né? A gente tem que trabalhar para pagar todas as contas, que a vida cada dia está mais cara, e aí a gente trabalha e vai deixando, né, o nosso cuidado de lado. Isso é um mal da atual sociedade, né? Quando a gente olha para tempo e comida, né? Pensando em facilidade, ultraprocessados, nós temos que olhar o que necessariamente para poder fazer uma escolha menos grave, digamos assim. Por exemplo, a pessoa vai ter um horário de almoço, correria do dia,
qual deve ser a principal preocupação ali, talvez, na hora de escolher algo para poder viver bem, para ter uma qualidade, mesmo com pouco tempo, mesmo com alta demanda, com um lugar de cachorro-quente na porta do trabalho, sabe? Assim, o mundo ideal seria ter alimentação enquanto prioridade. Ponto. Porque se ela for prioridade, mesmo numa rotina de 16 horas de trabalho, a gente vai dar um jeito de se organizar e comer melhor. Mas vamos pensar que ela ainda não é uma prioridade para a gente ficar, né, assim, dormir um pouco menos, por exemplo, ou deixar de mexer um pouco na rede social para se preparar em casa. Na rua, a gente procurar por locais que sirvam comidas frescas. Né? Então, na hora de um almoço, a gente vai procurar um restaurante que tenha arroz e feijão e não uma lanchonete para comer coxinha. Né? Ou nem o cachorro-quente de frente do trabalho. Assim. Então, o quanto mais fresco for, provavelmente mais saudável vai ser. Então, nessa correria, assim, se a gente vai ter que procurar onde comer, quanto mais fresco, normalmente mais saudável vai ser. Então, assim, não tem como fugir do arroz com feijão. Não, na realidade a gente pode, né? E tem algumas alternativas. Fala assim, Ana, posso comer um sanduíche, né, na hora do almoço? Pode, mas você que vai preparar? Né? Os ingredientes vão ter qualidade, o pão tem qualidade, né? Mas é isso, eu acho que às vezes comer um sanduíche saudável no almoço é mais trabalhoso do que comer arroz com feijão. Porque comer um sanduíche saudável na rua é mais difícil do que comer arroz com feijão. É mais difícil você achar onde tem um sanduíche saudável, por exemplo. Sabe? Agora, a gente falou muito de ultraprocessado e a gente tem hoje alguns ultraprocessados que a gente chama ultraprocessado do bem, né? Que são indústrias que estão tentando melhorar a qualidade nutricional dos ultraprocessados, considerando que a gente, né, eles entendem a demanda, né, e uma necessidade de consumo. Então, existem algumas alternativas, são poucas e, às vezes, pouco acessíveis do ponto de vista financeiro, né? Não é para toda a população mesmo, porque elas vão ter um custo elevado, mas a gente também tem essa possibilidade. E como que eu identifico esse ultraprocessado do bem, vamos dizer assim? Ali atrás daquele rótulo onde fala caloria, o que contém no produto, vamos dizer assim, a parte química da coisa. Bom, a gente precisa aprender a ler rótulo mesmo. Hoje a gente tem uma rotulagem que já mostra pra gente, tem aquela lupinha, não sei se vocês já observaram, isso é mais recente, né, da mudança de rótulo, aí ele fala, né, alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada, por exemplo. Então, esse é um ponto, a gente vê se essa lupinha não existe. Se ela não existir, ele não tem adição de algum nutriente que seja de baixa qualidade, em grandes quantidades. Outro ponto, a gente precisa olhar o número de ingredientes que tem no alimento. Quanto menor a lista, melhor aquele alimento vai ser. E parece óbvio, mas não é. Mas, por exemplo, se a gente vai escolher um leite em pó, o que tem que ter na rotulagem e na composição do leite em pó? Leite. Ponto. Né? Qual que é a diferença do leite líquido para o leite em pó? Porque ele foi evaporado e ele virou um pó. Então, se a gente pega um leite em pó e tem 4, 5 ingredientes, fala, não, isso não é leite em pó. Né? Assim, ou é um leite em pó que tem muitos ingredientes adicionados. Então, quanto menor a lista e mais próximo do que ele deveria ser. Esse é um ponto também de atenção. As calorias não são o grande foco, não. A não ser que a gente esteja, de fato, numa dieta de emagrecimento, em algum ponto de restrição. Mas pensando em alimentação saudável, a caloria não vai ser o mais importante. Sim. Agora, pensando, sabe o que me veio à cabeça nesse momento? Eu acho que eu estou frequentando só o lugar errado. Sabe por quê? Onde que eu vou, todas as prateleiras estão assim, alto teor de açúcar, alto teor de glúten. Assim, todas as embalagens. Então, tem que ir no lugar certo também para poder encontrar esses tipos de produtos, né, Ana? Sim, na realidade, hoje a grande maior parte dos nossos ultraprocessados, eles não são adequados mesmo. Então, quando a gente entra no supermercado, que a gente tem um grande volume deles, a maior parte não vai ser saudável mesmo. A gente vai ter que procurar lá no supermercado aquela areazinha de produtos fitness mais saudáveis, mas ainda assim, tem produto fitness que não é saudável. Que é o fake fitness, então, né? Então a gente precisa ficar de olho, né? Mas assim, naquela área e na área dos produtos in natura e minimamente processados, né? Então, frequentar mais sacolão, por exemplo, ou a área de sacolão de um supermercado, é mais adequado do que a gente ficar olhando a prateleira de biscoitos, por exemplo, procurando um biscoito saudável. E falando sobre essa questão de biscoito saudável, né, do fake fit, né, qual é o mito que você mais escuta que fala assim, pelo amor de Deus, gente, não. Algo que você vê assim, que de alimento, não, isso daqui faz super bem para a saúde, e não. Ou não, vamos fazer uma estratégia da blogueira fulana que é assim que funciona, e não. Tem algo assim que você lembra, assim, que
que é um caos dentro da nutrição? Olha, acho que um caos dentro da nutrição que perdura há muitos anos mesmo, assim, é que comer carboidrato depois das 18 horas engorda. Eu acho que esse é o maior caos do mundo. Que a gente precisa de carboidrato para viver. E não vai ser o carboidrato que eu comi às 18 horas que vai me engordar. Vai ser um hambúrguer que eu comi na hora do almoço. O fast food que eu comi na hora do almoço que vai me engordar e que eu como todos os dias, por exemplo. Então, acho que esse é o maior caos. Mas você falou, né, do fake fitness. E eu acho que talvez o maior vilão nesse ponto, e aí, né, com ressalvas, é dizer que barrinha de proteína é um bom doce, por exemplo. Entendo. É importante em algum momento, é prático em muitos momentos, sim, mas é muito mais calórico do que um doce, por exemplo. Né? A gente tem barrinha de proteína, por exemplo, com 350 calorias, 400 calorias, e tem almoço que tem menos do que isso em caloria. Então, eu falei assim, ao invés de eu comer um chocolatinho que tem 100 calorias, eu vou comer uma barra de proteína. Mas você estava com vontade de comer chocolate. Né? Então, você vai comer a barra de proteína, vai sobrecarregar em caloria, às vezes vai comer muito mais proteína do que deveria no dia, então, né, tá sobrecarregando seu sistema renal ainda e continua com vontade de comer doce. E ainda come chocolate depois, fala assim, não mata a vontade. Exatamente. E ainda tem gente que vai comer a barrinha de proteína e vai comer o chocolate depois. Então, a gente comeu aí 500 calorias, sendo que a gente podia ter comido só 100 e ficado feliz lá atrás. Prazer, gente que vai comer a barrinha depois do chocolate. Mas é isso, a barrinha de proteína, ela é muito útil em muitos momentos. Mas assim, como substituta do doce, ela não funciona, por exemplo. Sim. E tem uma coisa também que é interessante. Muita gente segue dieta. Só que segue aquela dieta de segunda a sexta. Chega ali em sexta-feira, assim, 6 horas da tarde, tá na hora de ir embora. Já fiz a dieta da semana. Como que funciona essa saída ali? Que entende-se que seja o final de semana, mas tem hora que o final de semana começa sexta, 6 horas da tarde. Como que funciona isso para uma pessoa que está seguindo uma dieta, um plano alimentar? Bom, acho que se for uma pessoa que vai sair sexta-feira, às 18 horas da tarde, vai voltar pra dieta só na segunda, às 8 da manhã, ela perdeu tudo que ela fez durante a semana. Muito provavelmente ela perdeu tudo. Assim, não tem muito como a gente, de não ser assim, sabe? São muitas refeições, né? Eu falo que fazer dieta é uma escolha que a gente faz várias vezes no dia. Né? Se a gente tem 3 refeições no dia, a gente escolhe 3 vezes se alimentar bem. Se a gente faz 6, a gente precisa fazer 6 vezes a mesma escolha. Então, se a gente para na sexta-feira, às 18 horas, e volta na segunda, às 8, quantas escolhas ruins a gente fez ao longo desse tempo? Né? Então, vamos comparar aí, né? Foram 2 dias e meio, comparando com 4,5, metade. Né? Ana, deixa eu te interromper. Falando aqui de sexta-feira. Hoje é sexta-feira, né? Sextou. Falando de sextou. E onde que entra aí, vamos dizer, o chopinho, a cerveja, aquele espetinho, aquele tira-gosto maravilhoso, aquele barzinho. Vamos dizer assim, eu fiz a dieta ali corretamente, à risca, de segunda a sexta. Sextou, saí para tomar um chopp, saí para comer o que deu na minha cabeça. E aí, eu perdi toda a minha dieta anterior ou não? Como funciona isso? Depende. É isso, assim, vai ser um momento livre, é uma refeição livre, não vai ser o que vai te atrapalhar, né? O resultado a gente tem do que a gente faz de forma constante. Então, se constantemente eu me alimento bem, né, eu faço atividade física, eu vou ter um processo de saúde. Agora, aí, vou falar, 100%, né, não posso sair nunca, não posso tomar um chopp, não posso comer, né, uma porção, uma fritura. Pode. É a exceção? Se ela for exceção, ela não vai ser problema. O problema é quando ela não é exceção. É esse caso de sexta-feira às 18 horas sair da dieta e voltar só na segunda às 8 da manhã. Ele não ficou exceção, né? Ele foram aí 10, 12 refeições totalmente fora, né? Totalmente erradas, digamos assim. Então, o problema é esse, assim. Pode tomar cerveja, né? Ou outra bebida? Pode, né? Pode comer coisas fora da dieta? Pode, e acho que isso faz parte, né? A nossa alimentação está muito vinculada com os aspectos sociais, com a interação, né? Com a amizade, com festa. Então, esse momento é importante, né? O prazer da alimentação é importante. Mas é isso, assim, se isso for o nosso hábito, não vai dar certo. Entendi. Eu posso associar, então, ali o meu lazer com uma cervejinha, com um petisquinho, mas sim, dentro do normal, vamos dizer. Eu não vou extrapolar, eu não vou sexta, sábado e domingo. Exatamente. Aquele momento de lazer ali e ponto final. Exato. Agora, uma outra pergunta, Ana. Entre a cerveja e a bebida destilada, qual que é a maior vilã aí que tira a gente da, vamos dizer assim,
da dieta, do bem-estar? A maior vilã vai ser a que você bebe mais. A que você bebeu mais, o maior volume. Então, alguns pacientes funcionam muito bem quando a gente tira a cerveja e vai para o destilado, por exemplo, porque são pessoas apaixonadas por cerveja e aí elas vão tomar 12, 15 latas de cerveja numa vez que bebe, não é num fim de semana. Né? E aí, se for tomar destilado, vai tomar 3, 4 doses. Sim. Então, o volume vai importar nesse momento. Se for aquela pessoa que bebe muito e pronto, acabou, independente do que está bebendo, vai ser um grande problema. E aí, a gente vai pensar, por exemplo, uma pessoa que bebe muito e bebe cerveja, a gente tem opções de cerveja que são menos piores. Então, se a gente conseguir trocar uma cerveja por outra, né? Assim, uma marca por outra, uma cerveja... por uma cerveja que seja low carb, por exemplo, a gente diminuiu o carboidrato, diminuiu a caloria, né? A parte do álcool não, que é um grande malefício para a saúde, né? Isso não vai mudar numa cerveja low carb, numa cerveja tradicional, por exemplo. Mas pensando num processo de emagrecimento, assim, a gente tem alguns benefícios. Mas é isso, assim, a resposta é qual você vai beber menos? É essa que você tem que beber. Entendi. E sobre quem não bebe, por exemplo, qual que é um vilão, assim, dentro dos eventos, considerando um refrigerante zero, um suco, porque o refrigerante tradicional, a gente já sabe já que ele é uma bomba calórica, né? E não é benéfico em nada. Mas uma pessoa que, eu não bebo, eu tomo refrigerante zero, eu tomo suco, uma bebida sem ser água, porque água, né, gente, água o é a melhor ideal. opção sempre. Uma bebida, você me pergunta do que seja ruim? Bebidas açucaradas, pior, assim? Todas elas, assim. O refrigerante é a que a gente mais fala, né? O que a gente mais ouve na mídia de que não é o adequado. Mas a maior parte hoje dos sucos industrializados que a gente tem, eles também não são adequados, né? Às vezes a gente acha que tá tomando lá um suco de uva e que é melhor do que uma Coca-Cola, né? Um refrigerante, por exemplo. E aí depende, assim, que suco de uva é esse? Né? É um néctar ou é um suco que é 100% integral? Né? Então, a gente precisa escolher também, aí é ler rótulo. Né? Tem suco hoje que está escrito no rótulo, 100% fruta. Ele vai ter uma qualidade. Baixa caloria? Não, se a gente estiver pensando em emagrecimento, não é o mais adequado. Mas é saudável, ele é 100% fruta. Ele não vai ter açúcar adicionado, por exemplo. Mas a gente tem muito suco industrializado que é mais açúcar do que suco. Né? Então, lê o rótulo, vê a lupinha lá, alto em açúcar adicionado, lê os ingredientes. E aí, um ponto importante do ingrediente é, quando a gente lê a lista, o primeiro ingrediente é o que ele tem em maior quantidade. O último é que ele tem menor quantidade. Ele vai em ordem decrescente. Depois, né, façam esse exercício em casa. Quando for para o supermercado, pega o rótulo de um suco industrializado que seja néctar. O primeiro ingrediente é açúcar. Não é a fruta que está lá, o suco. É açúcar de pêssego. Não vai ser pêssego. Vai ser açúcar. Água, açúcar. É isso. Bem os óculos. Então, assim, se a gente pensar em emagrecimento, a água, obviamente, sempre, né, é a melhor recomendação, e refrigerante zero, que a gente vai pensar em baixa caloria, apesar dele não ser saudável. Se a gente vai pensando em saudável, suco que seja 100% fruta, sem adição de açúcar, porque a gente às vezes faz o suco em casa e entope de açúcar, né? Só uma colherzinha, aquela colher... Faz um suco de limão e aí põe um tanto de açúcar assim no fundo do copo. Aí não resolveu. Não, a concha de açúcar. Adoro suco de limão e a concha, assim. E também tem a questão que quando falamos sobre alimentação, também tem aquele lado, muitas vezes, afetivo. Um lado de carinho, de lembrança, de tradição. E como que a gente consegue unir a nossa alimentação também com essa peculiaridade, porque muitas vezes também é questão até para nossa saúde mental, de comer algo que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta, seguindo uma tradição de sexta-feira, sábado. Tem aquele final de semana, né, o franguinho, o famoso franguinho com quiabo na casa da mãe, a feijoada na casa da avó. De domingo, macarrão no domingo com a família toda também. Sim. Então, a alimentação, ela é um ato social. Né? Eu acho que não tem como a gente pensar em um evento social, por exemplo, e a gente não pensar na comida. Né? Quando a gente vai receber alguém na nossa casa, a primeira coisa que a gente pensa é o que eu vou cozinhar, né? O que eu vou servir para essa pessoa. A gente não pensa assim, o que eu vou beber. Né? A gente fala, nossa, fulano veio aqui, vou fazer um bolo, vou comprar um pão de queijo, né? Vou fazer tal comida que a pessoa gosta. Então, assim, ela tem essa vertente e ela é necessária. Né? Então, é nesse momento, assim, de tranquilidade, de lazer mesmo. E aí, o ponto é, sem exagero, né? Que a gente peca muito nesses momentos. Então, é o que a gente já falou. Primeiro é a exceção, né? Não vai ser o que é todo dia, pensando no aspecto da dieta.
E esse momento vai ser um momento com prazer, com família, com presença. Esse é um ponto, acho que, importante, porque a gente está nessa vida tão corrida, né, que a gente já falou um pouco, que esse é um momento de alívio mesmo, né? De respiro durante a semana, de estar com a família, de sentar em volta da mesa, de comer com calma, que a gente faça que esse momento seja de fato assim. Porque, na realidade, às vezes a gente tá aqui na mesa conversando com a família e tá aqui no WhatsApp, né? Mandando meme para quem tá na mesa junto com a gente. Né? Então, a gente não tá aproveitando aquele momento em um aspecto social 100%. Assim. Tem um conceito hoje que chama Mindful Eating, que é atenção plena ao comer, que é comer prestando atenção. Mas é isso, assim, parece besta, né? Mas a gente não faz as coisas prestando atenção. A gente sempre tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, usa esse momento, né, de socialização, de contato. Às vezes, nem com a família, né? Quantas pessoas moram sozinhas e vão comer algo diferente no fim de semana e estão sozinhas também. Faz desse momento um momento para você de prestar atenção na comida, de sentir o cheiro, o gosto, a textura, né? De prazer mesmo naquele momento. Acho que esse é o ponto. De aproveitar, né, cada momento, Exato. O sabor, né? Exato. Para você lembrar daquele momento como um momento importante que está vinculado com a alimentação, né? Eu falo que, né, o meu histórico profissional, assim, eu passei por várias profissões antes de decidir que eu queria nutrição, sabe? E aí, quando eu escolhi nutrição, eu entendi, e a minha mãe falava muito, minha mãe é psicóloga, ela falava, filha, você tem que escolher algo que você cuide de pessoas, porque esse é seu perfil, assim. Você precisa cuidar de pessoas. E eu venho de uma família de profissionais de saúde, né? De médico, psicólogo, enfim. E aí eu falei, gente, o que eu vou escolher, né? Vou ter que cuidar de alguém. E aí eu juntei duas paixões, assim, que comer sempre foi um amor da vida, assim, sempre foi algo que eu tive muito prazer. E aí eu falei, beleza, vou juntar com o cuidar. E aí eu entendi e descobri a nutrição, né? Naquela fase que a gente fica pesquisando sobre o vestibular. E é isso, assim, alimentação é cuidado. Né? A gente precisa transformar esses alimentos, esses momentos em cuidado, que seja do outro ou de mim mesmo. Né? Bom, e para a gente poder encerrar, Ana, você gostaria de trazer alguma mensagem, de falar algo para o pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir tanto no YouTube quanto no Instagram do Parque Renascer? Você tem uma mensagem para trazer para essa galera? Eu acho que a gente precisa, de fato, cuidar da nossa alimentação. Né, ter como prioridade cuidar de nós mesmos. A gente sempre põe tudo na frente, é o trabalho, é a família, né, o marido, a esposa, o filho, e eu falo isso, acho que diariamente no consultório. Assim, se a gente não cuidar da gente, a gente não vai conseguir cuidar do outro. E a gente começa cuidando da gente, cuidando da nossa saúde. Né? Então, aquele check-up que a gente deixou de fazer há anos, vai fazer, né, a prioridade e o tempo de ir no supermercado, de ir num sacolão para comprar algo mais adequado para alimentar, vá. Né, e vá para uma atividade física, não tem tempo, vai caminhar na rua, né, assim, 10 minutos que seja, se cuide, né, se a gente não se cuidar, a gente não vai conseguir cuidar do outro, porque sempre é a nossa prioridade, né. Sim, bela dica. Realmente, nós temos que ter nossa própria prioridade, né. É isso, assim, parece clichê, mas se a gente não cuidar da gente, ninguém vai. Né? Porque é isso, tá todo mundo tentando cuidar do outro e a gente não cuida da gente mesmo. E a gente não vai conseguir cuidar do outro com qualidade se a gente não tiver saúde. Sim, é verdade. Bom, pessoal, esse foi mais uma edição do CSM Talks, aqui o podcast do Parque Renascer. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Ana, muito obrigado por participar conosco dessa edição. Eu que agradeço. Na nossa próxima edição nós vamos falar com o educador físico e vamos continuar esse papo de saúde, viver bem, que é isso que a gente quer para vocês, né? Isso. Gente, muito obrigado. Até a próxima.